Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia Sagrada, e sua escrita é atribuída em grande parte a Moisés. Mas afinal, do que se trata o livro de Deuteronômio? Qual o significado desse nome? Quem realmente o escreveu? Se você quiser aprender um pouco mais sobre esse livro, ampliar seu conhecimento bíblico e saber quais foram as últimas palavras do líder e profeta de Israel, fica aqui comigo até o final para não perder nenhuma informação importante. É depois da vinheta. Vamos começar. A palavra Deuteronômio em hebraico significa "estas são as palavras", ou simplesmente palavras. Já na tradução grega temos "esta segunda lei", ou "esta repetição da lei". Estes títulos da tradução grega derivam da tradução incorreta da Septuaginta de Deuteronômio capítulo 17, versículo 18, onde traduziram como "esta repetição da lei", em vez de "esta cópia da lei". O título hebraico "estas são as palavras", derivado das duas primeiras palavras do livro, é uma tradução melhor, pois o livro registra as palavras de Moisés que expõem a lei. É amplamente aceito pelos estudiosos que foi Moisés que escreveu o livro de Deuteronômio, assim como todos os livros que compõem a lei ou a Torá. Provavelmente o livro tenha sido escrito por volta de 1408 a.C., nas planícies de Moabe. Apesar da autoria atribuída a Moisés, é de consenso de todos que o livro de Deuteronômio tenha sido escrito parcialmente por ele, pois um fato que comprova a participação de outros escribas encontra-se em Deuteronômio 34, capítulo que relata a morte de Moisés. Alguns estudiosos afirmam que o capítulo referente à sua morte tenha sido escrito por Josué, Eleazar ou Samuel. O livro de Deuteronômio narra os últimos dias de Moisés, o líder e profeta de Israel, que antes de morrer faz 3 discursos ao povo, relembrando a história, a lei e a aliança de Deus com eles, e exortando-os a permanecerem fiéis e obedientes. O livro também mostra a sucessão de Moisés por Josué, a morte e o sepultamento de Moisés, e a preparação de Israel para entrar na terra prometida. Assim sendo, vamos separar os principais acontecimentos do livro, dividindo-o em 3 partes. A primeira parte, capítulos do 1 ao 4. Recapitula os principais acontecimentos da jornada de Israel pelo deserto, desde a saída do Egito até a chegada à planície de Moabe, destacando a intervenção de Deus em favor do povo e também a desobediência e a murmuração do povo, que provocaram a ira de Deus. Moisés faz o seu primeiro discurso ao povo, na planície de Moabe, às margens do rio Jordão, diante da terra de Canaã. Ele relembra os principais acontecimentos da jornada de Israel pelo deserto. Ele enfatiza a importância de guardar os mandamentos de Deus e de não se desviar para a idolatria. Moisés conta como Deus ordenou que Israel contornasse as terras dos descendentes de Esaú, de Ló e de Aнаque, e não entrasse em guerra com eles. Ele narra a derrota do rei Sion de Hesbom, cuja terra foi dada como herança à tribo de Ruben, à tribo de Gade e à meia tribo de Manassés. Moisés relata a derrota do rei Og de Bazã, cuja terra também foi dada como herança às tribos de Ruben, Gade e Manassés. Ele lembra que Deus o proibiu de entrar na terra prometida por causa da sua transgressão em Meribá, mas que lhe permitiu ver a terra do alto do Monte Pisga. Ele também conta que designou Josué como seu sucessor e o encorajou a ser forte e corajoso diante dos inimigos. Moisés exorta o povo a obedecer fielmente à lei de Deus e a não se esquecer do que Deus fez por eles. Ele adverte contra a idolatria e diz que se o povo se afastar de Deus e for disperso entre as nações, poderá voltar a Deus se o buscar de todo o coração. Ele declara que o Senhor é o único Deus, que fez uma aliança com Israel e que revelou a sua vontade e a sua glória. Ele também estabelece 3 cidades de refúgio para os homicidas involuntários ao leste do Jordão. A segunda parte, capítulos do 5 ao 26. Relembra os israelitas da necessidade do monoteísmo e da observância das leis que Deus lhes entregou no Monte Sinai, da qual depende a posse da terra que irão conquistar. Ele também fala dos grandes feitos de Deus em favor do povo,
e das bênçãos e maldições que resultam da obediência ou desobediência a Deus. Moisés explica as leis específicas que regulam vários aspectos da vida religiosa, social, moral e civil de Israel, tais como o lugar de culto, os sacrifícios, as festas, os juízes, o rei, os sacerdotes, os profetas, a guerra, o homicídio, o adultério, o roubo, o falso testemunho, assim como vários outros assuntos e questões que norteavam a vida do povo naqueles dias. A terceira parte, capítulos 27 ao 34. Moisés ordenou ao povo que construísse um altar no Monte Ebal e escrevesse as palavras da lei em pedras. Ele também anunciou as bênçãos e maldições que viriam sobre o povo conforme a sua obediência ou desobediência a Deus. Ele detalhou as bênçãos que Deus daria ao povo se eles obedecessem a seus mandamentos, como prosperidade, vitória e proteção. Ele também advertiu sobre as maldições que viriam se eles se rebelassem contra Deus, como pobreza, derrota e exílio. Moisés também lembrou ao povo o pacto que Deus havia feito com eles no Monte Sinai e os exortou a renovar esse pacto, comprometendo-se a seguir a Deus de todo o coração. Ele também alertou sobre as consequências de quebrar o pacto, como a destruição da terra e a dispersão das nações. Falou sobre a esperança de restauração que Deus oferecia ao povo, se eles se arrependessem de seus pecados e voltassem para Ele. Ele também apresentou ao povo uma escolha entre a vida e a morte, o bem e o mal, e os encorajou a escolher a vida obedecendo a Deus e amando-o. Moisés anunciou que estava prestes a morrer e que Josué seria o seu sucessor na liderança do povo. Ele entregou a lei escrita para os sacerdotes e ordenou que fosse lida ao povo a cada 7 anos. Ele escreveu e recitou um cântico que celebrava a grandeza e a fidelidade de Deus, mas também denunciava a ingratidão e a idolatria do povo. O cântico também anunciava o juízo de Deus sobre o povo e as nações, mas também a sua misericórdia e a sua salvação para os que se voltassem para Ele. Moisés abençoou cada uma das tribos de Israel, destacando as suas características e os seus destinos. Ele louvou a Deus pela sua bondade e pelo seu cuidado com o seu povo. A morte de Moisés. Moisés sobe ao Monte Nebo e vê a terra prometida do alto, mas não entra nela por causa da sua transgressão em Meribá. Ele morre ali com 120 anos de idade e é sepultado por Deus em um lugar desconhecido. O povo chora por ele durante 30 dias e Josué assume a liderança de Israel. O livro termina com a afirmação de que Moisés foi o maior profeta de Israel e que ninguém mais viu Deus face a face como ele. Por fim, podemos aprender que o livro de Deuteronômio é um livro que reafirma a aliança entre Deus e Israel e que apresenta as leis e os mandamentos que Deus deu ao seu povo, para que ele vivesse em obediência e fidelidade. Podemos aprender também que o livro de Deuteronômio mostra os grandes feitos de Deus em favor de Israel e as bênçãos e as maldições que resultam da obediência ou da desobediência a Deus. Podemos aprender ainda que o livro de Deuteronômio é um livro que exorta o povo a amar a Deus de todo o coração e a não se desviar para a idolatria ou a apostasia. Podemos aprender, enfim, que o livro de Deuteronômio é um livro que prepara o povo para entrar na terra prometida sob a liderança de Josué e que encerra a vida e o ministério de Moisés, o grande profeta de Israel. A principal mensagem do livro de Deuteronômio para o cristão de hoje é que Deus é o único e verdadeiro Deus, que escolheu um povo para si e que fez uma aliança com ele, dando-lhe a sua lei e as suas promessas. Essa mensagem nos ensina que devemos amar a Deus acima de tudo e guardar os seus mandamentos, que são a expressão da sua vontade e do seu caráter. Essa mensagem nos ensina também que devemos confiar na fidelidade e na misericórdia de Deus, que nos perdoa e nos restaura quando nos arrependemos dos nossos pecados. Essa mensagem nos ensina ainda que devemos seguir o exemplo de Moisés, que foi um servo fiel e obediente a Deus, aprender com suas últimas palavras ao povo de Israel, que nos apontou para o maior profeta, Jesus Cristo, que é o cumprimento da lei e das profecias, e que é o mediador da nova aliança entre Deus e a humanidade.
Espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida espiritual, que ele tenha sido uma bênção para você e para todos aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da Palavra de Deus. Agradeço sinceramente por dedicar seu tempo até aqui. Por favor, antes de sair, gentilmente peço que deixe seu like e inscreva-se no canal. Essa ação não só impulsiona o crescimento do nosso espaço, mas também garante que toda semana tenhamos conteúdo novo por aqui. Juntos, vamos crescer espiritualmente e continuar espalhando a luz da Palavra de Deus. Não esqueça de clicar no like e se inscrever. Obrigado. Até o próximo vídeo.